Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não posto nada aqui. Como faz tempo que eu não posto nada, então resolvi fazer um compiladão aqui de ideias e aproveitar que nesse momento tô com um pouquinho mais de tempo e gravar alguma coisa. Então resolvi fazer esse vídeo falando sobre coisas que eu só aprendi depois que eu comecei a trabalhar como magista e cartomante. E ainda tenho muita coisa pra aprender, tá? Eu ainda sou nova nesse meio. Acho que eu vou ter que me ferrar bastante ainda, pra aprender mais coisa. Aí quem sabe ano que vem eu volte e faça um vídeo falando sobre outras coisas, mais coisas que eu aprendi. Enfim, como já falei para alguns clientes meus, infelizmente no começo era um pouquinho bagunça, porque eu já praticava bruxaria desde os meus 15 anos e tal, só que sabe quando falam que tipo, ai, você tem que fazer as coisas pra você da mesma forma que você faria se fosse pros outros, porque muitas vezes a gente se esforça mais para fazer algo quando é pro outro, mas a gente não se esforça na mesma medida quando é pra gente. Foi mais ou menos nessa linha. Enfim, com os feitiços foi a mesma coisa. Então, pra mim, eu fazia as coisas muito de qualquer jeito, sabe? Eu fazia os feitiços muito pequenininho, muito simples, o que não tem problema. Só que quando eu comecei a fazer pros outros, eu senti uma necessidade de, assim, fazer cada vez melhor os feitiços, tipo, com uma aparência cada vez melhor. E até hoje eu sinto que eu poderia, assim, fazer um bagulho mais bonito ainda. Só que, como no começo, pra mim, eu fazia as coisas muito simplesinho, então acabou que no começo, pros outros, também era uma coisa muito simplesinha. E com o passar do tempo eu fui sentindo que eu deveria melhorar mais, fazer mais bonito. Então, a minha criatividade para montar os feitiços foi se desenvolvendo com o passar desses meses. E aí, talvez eu coloque uma foto aqui, outra aqui, de, no caso aqui, como era no começo, e aqui como está no momento em que eu for editar esse vídeo. Tô gravando em novembro e pretendo postar em dezembro. E outra coisa que, assim, foi cirúrgico é aprender a ler o que tá acontecendo no feitiço, naquele momento. Porque no começo, principalmente assim, quando eu fazia só pra mim, era muito tipo, ah, eu vou fazer aqui, se der certo deu, se não der não deu, e tamo aí. Até porque isso já abre um outro tópico que eu vou precisar falar depois. Só que conforme eu fui fazendo os feitiços pros outros, isso foi... Eu fui aos poucos aprendendo a ler o que estava acontecendo ali. Por exemplo, o famoso corte de laços. Que no corte de laços a gente vê, tipo, ah, quem cortou o laço primeiro, descarrego energético, de qual parte que aconteceu esse descarrego e por aí vai. E também tem isso para qualquer outro tipo de feitiço, né? Acho que é a famosa fofoca de vela que falam no TikTok. Então, tipo, como é que eu explico? Ao longo do tempo, né, dos trabalhos que eu fui fazendo dos outros, eu fui aprendendo a ler. E aí eu fui começando a não só mandar foto do feitiço, beijo, tchau, ou vídeo também, né, porque mandar foto é fácil. Mas também a ir explicando pra pessoa, tipo, ó, aqui no comecinho tava assim, assim, assado. E aí, se eu tiver com tempo de exposição, eu detalho mais ou detalho um pouco menos. E, inclusive, tem clientes que vêm do TikTok, que já acompanham outros magistas e pedem, tipo, ó, quero fazer esse feitiço aqui com você, mas faz a fofoca de vela, por favor. Antes de começar a falar sobre o baralho, outra coisa que foi, mano, um divisor de águas no meu trabalho foi fazer tiragem antes de fazer o feitiço. Eu falo que no começo era bagunça, porque no começo as pessoas vinham e falavam assim, ah, eu quero que você faça esse feitiço. Tá bom, vamos agendar. A pessoa pagava, agendava, chegava o dia, fazia, beijo, tchau. E a gente não via se tinha caminhos para fazer o bendito do feitiço. Então, assim, eu nunca recebi, assim, muitos feedbacks negativos. Acho que o primeiro que eu fui receber foi um caso muito específico e que, minha nossa, eu não sei como são os outros magistas, mas o primeiro feedback negativo é indescritível. Só que, principalmente por conta desse primeiro feedback negativo, eu comecei a, aos poucos, ir repensando como que ia funcionar para agendar os feitiços. E aí, depois de muita reflexão, pesquisa e tudo mais, cheguei na conclusão de que era melhor
fazer uma tiragem para checar se tem caminhos e vale investimento antes de realmente agendar o feitiço. Porque, principalmente, isso ajuda a gente a entender, tipo, tá, e se não tem caminhos? Por que não tem caminhos? Sabe? E por aí vai. Inclusive, nessa tiragem também dá pra ver se a pessoa vai ver resultados a curto ou a longo prazo. E isso é uma coisa que ajuda muito também. Porque tem cliente que no dia seguinte não vê efeito, já surta. Outra coisa que foi se desenvolvendo muito ao longo do tempo foi a forma como a gente faz as tiragens. Porque no começo eu fazia só a tiragem de 3 cartas, que querendo ou não, dependendo do assunto, fica um pouco limitado. E inclusive no começo eu não tinha a minha mediunidade desenvolvida ainda. Eu fui começar a desenvolver, acho que uns 2 meses depois que eu comecei a trabalhar com isso, e foi uma coisa que ajudou muito, assim, tanto nos feitiços, quanto nas tiragens, em muitas coisas na minha vida. Só que quando a gente faz tiragem, tem diferentes modelos, né? Por exemplo, tem a cruz celta, tem o tempo de Afrodite, passado, presente e futuro, conselho, e por aí vai. E tem métodos que a gente aprende pesquisando e tem outros que a gente desenvolve sozinhos. E acho que, assim, não vou dizer a maioria, mas tiveram diversos métodos que eu uso para tiragem que eu desenvolvi sozinha, tipo, embaralhando ali, eu pensando, tá, como é que eu vou posicionar as cartas aqui? Como é que eu vou ver essa situação aqui? E às vezes os métodos que eu sabia não se encaixavam muito na situação, então precisa criar um ali. E aí cai naquela coisa, de que quando era pra mim, era só aquele modelo restrito de 3 cartas, e quando começou a ser para os outros, fiz questão de aprimorar. Inclusive a leitura das tiragens, porque eu comecei trabalhando com o baralho cigano. Eventualmente tive que parar de usar o cigano e passados uns meses comprei o das 7 saias. E acho que as minhas leituras melhoraram muito quando começou a ser com o das 7 saias. Porque por ser minha frenteira, então, assim, não sei explicar, foi uma conexão quase instantânea com o baralho e nunca tive dificuldade de aprender a ler esse baralho, de interpretar ele e tudo mais. Só que quando era com o baralho cigano, que inclusive eu comprei quando eu tinha 17 anos, só pra ver como que era, pra mim era só daquele jeito, né? A leitura das 3 cartas e ainda era... Como é que eu explico? Era um desafio para ler as cartas. Eu pegava o manualzinho, ficava ali futricando, lendo toda vez, e era muito difícil conectar uma carta com a outra, entender o que saiu. E aí, principalmente quando começou a ser para os outros, aí eu comecei a me esforçar mais para entender, para interpretar. Principalmente quando eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, ajudou muito. E com o das 7 saias não tem muito o que falar, né? Eu já estava trabalhando no ramo mesmo e a conexão foi instantânea, então... E isso aqui, assim, não é nada muito uau, mas é a importância de cuidar da minha energia. Porque quando a gente é cartomante e magista, a gente lida muito com a energia dos outros. E muitas vezes a gente lida com as energias, no caso, na grande maioria dos casos, com energias de pessoas que a gente nem conhece, que a gente não sabe o que se passa na vida dessa pessoa, que tipo de pessoa a história de vida dela. Então, querendo ou não, quando a gente vai fazer uma tiragem, a gente se conecta com a energia dessa pessoa, a gente acaba, querendo ou não, pegando uma parte dessa energia pra gente, e nos feitiços, então, aí é babado. Porque, por exemplo, adoçamento, corte de laços, aí a gente já tá envolvendo mais uma pessoa, uma outra pessoa, que a gente muitas vezes nunca nem conversou, não sabe quem é, e a gente acaba pegando aí uma parte da energia, tanto do consulente quanto dessa outra pessoa pra gente. E aí que pega a importância de cuidar da própria energia, de tomar uns banhinhos de ervas, porque aí é aquela coisa. Quando eu não trabalhava ainda com isso, era de qualquer jeito, se tomei banho de ervas, beleza, se não tomei, beleza também, tanto faz. E aí quando a gente começa a lidar com as energias dos outros, a gente começa a entender a importância disso. Então, tomar aquele banhinho de ervas depois de fazer as tiragens, depois de fazer um feiticinho ali pro outro, ajuda muito. E aí também entra a importância, cadê a minha guia? A minha guia tá ali, não vou pegar não, preguiça. Mas aí também entra a importância de você, tipo,
usar a sua guia, principalmente durante os trabalhos. Ou então, se você não tem uma guia, né, assim, mas trabalha com isso, de ter pelo menos ali algum objeto consagrado de proteção para te blindar dessas energias que você está lidando. Porque eu nunca vou esquecer, eu não lembro, já esquecendo, né? Mas eu lembro de um feitiço que eu fiz, acho que numa sexta-feira, algum tempinho antes de ir pra gira. E depois desse feitiço, só do mais completo nada, eu não tinha guia ainda. O colarzinho que eu usava, que era uma chave numa correntinha dessa, simplesmente soltou, simplesmente caiu. Inexplicavelmente. E aí, chegando lá na gira, conversei com a entidade-chefe da casa e ela falou que, enfim, ela deu lá todo um contexto, né? Tipo, uma pessoa ali conhecida dessa não quer que o feitiço dê certo, não sei o que lá. Aí a inveja pegou no colar e não em você, então vamos fazer aí uma guia, né? Enfim, então é fundamental você usar a guia ou algum objeto consagrado de proteção durante os trabalhos. E isso que eu vou falar agora, eu já não acho que seja assim, tão fundamental assim, até porque já vai da fé de cada um. Só que, pra mim, fez muita diferença eu começar a fazer as firmezas pros meus guias, que comecei a fazer faz alguns meses, assim, quase que diariamente, mas tem dias e dias, né? Mudou bastante coisa pra mim fazer essas firmezas, principalmente antes de começar os trabalhos. Porque aí a gente já, além de estar usando a guia, além de estar com o banhinho de ervas em dia, querendo ou não, quando a gente faz a firmeza ali, eu pelo menos me sinto mais protegida ainda, e mais segura e mais bem guiada durante os trabalhos que eu tô ali fazendo. Feitiços, tiragens e afins. E aí é basicamente isso, essas foram as coisas que eu aprendi só depois que eu comecei a trabalhar como magista e cartomante.